Foi uma tarde extremamente difícil quando Ravi começou a passar muito mal e quase desmaiou de fome. Eu não sabia o que fazer, e a única coisa que tinha na nossa geladeira velha e enferrujada era um resto de arroz velho que meus pais estavam guardando para comer mais tarde. "Por favor, mãe, deixe eu pegar esse arroz para o Ravi, ele está passando mal", implorei. "Não, Aruna, temos que aprender a lidar com a fome desde cedo. Este arroz é para o seu pai", minha mãe respondeu friamente. Eu não conseguia aceitar a situação e continuei chorando e implorando desesperada para minha mãe. "Por favor, mãe, não posso deixar meu irmão passar fome assim", insisti. Mas ela não cedeu e acabou me dando um tapa no rosto como repreensão. "Você tem que aprender a respeitar minha autoridade, Aruna. Agora suma da minha frente", ela ordenou. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O mundo é cruel e eu posso provar isso facilmente. Eu me chamo Aruna e minha vida não foi nada fácil. Desde pequena, meu irmão mais novo, que se chamava Ravi, e eu sempre sofremos nas mãos dos nossos pais. O motivo principal era a extrema pobreza em que vivíamos. Meu pai se chamava Ezequiel, era brasileiro, e minha mãe se chamava Kali e era indiana. Eles se conheceram no Brasil, quando meu pai tinha um comércio no país. Naquele tempo, eles viviam bem, tinham uma vida normal, não tinham filhos e eram instáveis financeiramente falando. Mas as coisas começaram a ficar ruins para eles, quando meu pai acabou falindo e teve que fechar o comércio. Naquela época, eles resolveram voltar para a Índia, país natal da minha mãe. Alguns meses depois que chegaram à Índia, minha mãe ficou grávida de mim. A situação financeira deles estava péssima e tudo piorou. Quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe engravidou pela segunda vez e eles tiveram o Ravi. Nossos pais ficaram ainda mais apertados financeiramente falando. E a família teve que ir morar em uma favela bem desfavorecida. Lembro-me de que a casa em que morávamos era muito pequena e não tinha condições básicas de higiene. O banheiro era uma latrina e tínhamos que tomar banho de balde, com água fria. Não havia eletricidade e muitas vezes tínhamos que nos alimentar apenas com comidas estranhas que eu sequer lembro o nome. A melhor comida que conseguíamos, geralmente, era o arroz. Carne era mais que raridade, era como ouro para nós. Comi meu primeiro e único pedaço de carne quando tinha 7 anos. Mesmo assim, foi um peixe que meu pai conseguiu furtar de um vendedor da cidade. Mas o que fazia os meus pais tão ruins não era a pobreza deles, e sim as suas ações. Os dois estavam envolvidos em situações perigosas, como crimes e roubos, e isso colocava toda a nossa família em risco constantemente. Era como se esse mundo fosse o trabalho deles, principalmente no caso do meu pai. Mas isso não acontecia só com os meus pais. Naquela região em que vivíamos, tudo era muito difícil. Vizinho roubava vizinho em qualquer oportunidade, e não era raro ver pessoas brigando por comida, bens materiais e por quantias super baixas de dinheiro. Me lembro de uma vez em que minha mãe estava andando comigo e viu algumas roupas penduradas no varal. Ela olhou em volta para ver se não tinha ninguém vendo e roubou as roupas. Eu não sabia o que pensar, mas tinha certeza de que aquilo não era certo. Ficava muito triste e com muito medo dos perigos daquela região. Algumas vezes, nós corremos até risco de vida devido às confusões que meu pai se metia. Criminosos chegaram até a invadir minha casa uma vez. Eu e meu irmão choramos muito nesse dia, e confesso que achei que não sairíamos vivos daquela situação. Me lembro também de uma vez em que estávamos em uma feira na favela comprando arroz com o dinheiro sujo de meu pai. Nesse dia, ele tentou roubar algumas frutas. Quando foi pego, o feirante ficou furioso e começou a ameaçar o meu pai. Logo se armou uma verdadeira confusão e gritaria no local. Eu fiquei com tanto medo que comecei a chorar ali mesmo. Meu pai tomou uma surra, pois chegaram outros homens para ajudar o feirante. Nós só conseguimos sair de lá depois que a minha mãe pagou pelo que meu pai tentou roubar com o pouco dinheiro que tínhamos. Lembro desse período conturbado da minha vida como se fosse ontem. Eu tinha apenas 12 anos e meu irmãozinho Ravi tinha 4. A nossa vida em casa era uma verdadeira tortura. Meus pais sempre brigavam e discutiam, e nós éramos vítimas frequentes de suas agressões verbais e físicas.
Mas o que mais me doía era a fome que sentíamos diariamente. Meus pais mal nos davam comida, e quando davam, era em quantidades tão pequenas que mal dava para saciar a nossa fome. Um pai e uma mãe que negavam comida para os filhos. Um pai e uma mãe que conseguiam olhar nos nossos olhos, ver nossa aparência faminta e mesmo assim preferir reservar comida para mais tarde do que oferecer para a gente. Muitas vezes eu deixava de comer para dar a comida para o Ravi. Ele era tão pequenininho e precisava se alimentar mais do que eu. A minha barriga apertava a cada minuto, a cada segundo. Foi uma tarde extremamente difícil quando o Ravi começou a passar muito mal e quase desmaiou de fome. Eu não sabia o que fazer, e a única coisa que tinha na nossa geladeira velha e enferrujada era um resto de arroz velho que meus pais estavam guardando para comer mais tarde. Implorei para que minha mãe permitisse que eu pegasse o arroz para dar ao meu irmãozinho, mas ela negou, dizendo que tínhamos que aprender a lidar com a fome desde cedo e que aquela comida era para o nosso pai. Por favor, mãe, deixa eu pegar este arroz para o Ravi. Ele está passando mal, implorei. Não, Aruna. Temos que aprender a lidar com a fome desde cedo. Esse arroz é para o seu pai, minha mãe respondeu friamente. Eu não conseguia aceitar a situação e continuei chorando e implorando desesperada para a minha mãe. Por favor, mãe, não posso deixar meu irmão passar fome assim, insisti. Mas ela não cedeu e acabou me dando um tapa no rosto como repreensão. Você tem que aprender a respeitar minha autoridade, Aruna. Agora suma da minha frente, ela ordenou. Nunca conseguia entender como ela podia ser tão cruel com o próprio filho. Enquanto isso, Ravi continuava se contorcendo de dor e de fome. Eu não podia deixá-lo passar por aquilo sozinho, então decidi tomar uma atitude. Saí correndo de casa e comecei a vasculhar os lixos da região em busca de qualquer resto de comida que pudesse encontrar. Foi uma busca desesperada, mas finalmente encontrei algumas cascas de banana. Sim, cascas de banana. Minha mãe me deixou dar cascas de banana para o meu irmãozinho comer por puro egoísmo, falta de amor e empatia. De qualquer forma, fiquei grata por alguém ter jogado aquilo fora. Corri de volta para casa, onde consegui alimentar Ravi e ajudá-lo a se recuperar. Isso é tudo o que consegui, Ravi, eu disse ao meu irmão, com os olhos lacrimejando e triste por não poder dar algo melhor. Não é muito, mas é melhor do que nada, não é? Acrescentei tentando animá-lo. Ravi olhou para mim com seus olhinhos tristes e pegou a comida com as mãos sujas. Ele comeu com tanta fome que quase engasgou. Não sei como aquilo pôde curar um pouco da fome que ele estava sentindo, mas fiquei grata por isso. Eu comecei a planejar a nossa fuga daquela casa há muito tempo. Não aguentava mais viver naquele ambiente hostil e perigoso. Se continuássemos ali, as coisas só iriam piorar. Meu irmãozinho não podia crescer naquele lugar. Depois de muito planejar, finalmente decidi fugir de casa com o meu irmãozinho. Eu sabia que não seria muito difícil escapar, porque meu pai passava a maior parte do dia trabalhando para criminosos, tentando conseguir qualquer dinheiro, e minha mãe estava sempre procurando algo para furtar. Em uma tarde, sem levar nada, eu peguei o meu irmão pela mão e comecei a caminhar sob o sol escaldante para uma direção aleatória que fosse longe de onde morávamos. Tinha certeza que nossos pais não nos procurariam. Aquele lugar era muito grande e tinha muita gente. Além disso, seria um alívio para eles. Não teriam mais que se preocupar em repartir um grão de comida conosco. Eu estava feliz por estar longe dos maus tratos de nossos pais, mas também estava muito assustada porque não sabia qual seria o nosso próximo passo. Fui obrigada a aprender a ter maturidade bem cedo, mas ainda assim eu era só uma menina e não tinha recursos para cuidar de nós dois. Após andar por vários minutos com meu irmão no colo, estava exausta. Coloquei o Ravi no chão e me sentei para descansar. A região onde estávamos era extremamente pobre, com lixo e sujeira para todos os lados. As pessoas ao meu redor passavam fome e sede, choravam e imploravam pela ajuda de qualquer um que passava. Meu irmãozinho estava com medo e perguntou para onde estávamos indo. Eu disse que não sabia, mas que iria cuidar dele de qualquer maneira. Aruna, estou com fome. Você tem alguma comida? Perguntou Ravi, com a barriga roncando. Infelizmente não, Ravi. Dei tudo o que tínhamos para você antes de sairmos de casa, mas vou encontrar algo para a gente comer. Vamos procurar juntos, está bem? Tá bom, Aruna. Confio em você, respondeu ele. Eu me levantei e comecei a caminhar novamente, segurando a mão do meu irmãozinho.
Estava determinada a encontrar algo para comer e um lugar para nós ficarmos seguros dentro do possível. Ravi e eu caminhamos juntos pelas ruas, com nossos estômagos vazios e nossa mente cheia de incertezas. Enquanto a tarde se transformava em noite, percebemos que precisávamos encontrar algo para comer. Vamos procurar alguma coisa para comer, eu disse enquanto começava a abrir alguns sacos de lixo. Comecei a vasculhar os grandes sacos de lixo que se acumulavam na rua, procurando por qualquer coisa que pudesse nos sustentar. Era um trabalho nojento e triste, mas eu não tinha escolha. Precisava encontrar algo. Finalmente, achei um pedaço de pão velho que estava coberto de mofo. Fiquei enojada ao vê-lo, mas sabia que era a única coisa que tínhamos. Estava prestes a compartilhá-lo com Ravi quando uma mulher apareceu do nada e perguntou se eu ia comer aquele pedaço de pão. "Você não vai comer isso, vai?" Ela perguntou. Olhei para a mulher sem graça, com vergonha, e apenas assenti. "Não precisa ter vergonha. Eu entendo o que vocês estão passando", disse a mulher. Eu não soube o que dizer, mas a vergonha e a tristeza em meu rosto devem ter sido suficientes, pois a mulher abriu sua sacola e nos deu 2 maçãs, uma para mim e outra para Ravi. "Aqui, peguem isso. É melhor do que aquele pão velho", ela disse sorrindo. Agradeci a ela, mas não conseguia expressar completamente minha gratidão. "Muito obrigada, de verdade", eu disse. Pedi para que Ravi agradecesse também, e depois disso a mulher se retirou. Ravi e eu devoramos as maçãs, sentindo como se tivéssemos sido abençoados com um banquete. Foi um momento incrivelmente especial em meio a toda a tristeza e dificuldades. Não sabíamos quando teríamos a próxima refeição. Sim, considerávamos isso como uma refeição. Com certeza era melhor do que comer casca de banana. Depois que comemos as maçãs, peguei Ravi no colo e começamos a caminhar pela cidade, procurando um lugar seguro para passar a noite. Eu estava preocupada porque a noite estava chegando e ainda não tínhamos encontrado um lugar para ficar. Tentei manter a calma, mas estava em pânico por dentro. Ravi começou a chorar, dizendo que estava com medo. Eu o abracei e tentei acalmá-lo, mesmo também estando com medo. Foi então que encontramos um lugar perto de um lago sujo e cheio de terra. Não era o melhor lugar para ficar, mas era o único lugar seguro que encontramos. Estávamos exaustos, com fome e sede. A única opção que encontramos foi beber a água daquele lago imundo. Peguei um pouco de água na mão e, com muito nojo, tomei a água primeiro para ver se não ia fazer mal para mim, antes de dar para o Ravi. Ele fez cara feia, mas mandei ele beber para o próprio bem. Depois disso, me deitei perto de um cantinho que estava cheio de terra e lixo, e pedi para Ravi se deitar no meu colo. Foi difícil, mas conseguimos adormecer. Acordei algumas horas depois com Ravi ainda dormindo em meu colo. Eu estava com dores pelo corpo todo e com muita fome e sede. Mas apesar de tudo, sentia que precisava ser forte por Ravi. "Ravi, acorde. Temos que continuar a nossa caminhada. Vamos encontrar um lugar melhor para ficar", eu disse para ele, tentando manter o meu tom de voz calmo. Ravi acordou lentamente e olhou para mim com os olhos sonolentos. "Estou com fome, Aruna", ele disse. "Eu sei, Ravi, mas temos que continuar caminhando. Vamos encontrar alguma coisa para comer", respondi, tentando não mostrar o meu próprio desespero. Nos levantamos e continuamos a caminhar, ainda sem saber onde íamos acabar. Depois de um tempo, Ravi estava tão fraco que não conseguia mais andar. Então o peguei no colo e continuei a caminhar, mesmo estando muito fraca e com fome. Finalmente, avistei uma cidade à distância. Parecia ser uma cidade pobre, com ruas de terra e muito movimentada. Continuei caminhando em direção a ela. Quando chegamos, fiquei surpresa com a quantidade de pessoas nas ruas. Era como se a cidade inteira estivesse lá fora. Eu comecei a sentir muita humilhação ao ter que pedir comida e água para várias pessoas, mas todos recusavam. Alguns comerciantes nos olhavam com desprezo e repugnância, enquanto outros nem sequer nos davam atenção. Me sentia como um fardo, uma vergonha para toda a cidade. Ravi começou a chorar de fome e, de novo, tentei acalmá-lo, mas dessa vez eu também comecei a chorar. Estava desesperada, sem saber o que fazer. Precisávamos encontrar comida e água o mais rápido possível. Após procurar por comida por um longo tempo,
Finalmente avistei uma lixeira próxima a um restaurante simples da região. Meu coração acelerou e comecei a me aproximar com pressa, esperando encontrar algo que pudesse saciar nossa fome. Rapidamente comecei a revirar o lixo, não me importando com o cheiro ou a sujeira que grudava em minhas mãos. Para minha sorte, encontrei bastante comida no lixo, algumas sobras de arroz, pedaços de carne e outras coisas. Sem pensar duas vezes, peguei tudo o que consegui encontrar e dividi com meu irmãozinho, que chorava de fome e cansaço. Apesar do gosto amargo em minha boca e das lágrimas que teimavam em cair, senti alívio por saber que Ravi teria algo no estômago. As inúmeras pessoas que passavam por ali nos olhavam com cara de nojo, mas a fome era tão grande que eu sequer me importei com isso naquele momento. Enquanto comíamos, um homem chegou ao restaurante e começou a gritar conosco, irritado por estarmos revirando o lixo dele. Fiquei com medo e me senti humilhada por ter sido pega em uma situação tão desesperadora. O que vocês pensam que estão fazendo aqui? Mexendo no meu lixo? Que nojo! Saiam daqui agora mesmo, ele disse, muito nervoso. Desculpe, senhor. Nós estávamos com muita fome e não tínhamos mais para onde ir. Por favor, nos deixe pegar apenas um pouco de comida. Eu disse, implorando para que ele permitisse. Nem pensar. Vocês são uns porcos revirando o meu lixo assim. Saiam daqui antes que eu chame a polícia. Ele respondeu sem sentir nenhuma compaixão da gente. O homem nos expulsou do local com brutalidade, nos fazendo sentir ainda mais desamparados e abandonados. Aruna, quero ir embora. Estou com medo. Meu irmãozinho disse aos prantos. Tudo parecia tão injusto e cruel, como se já não houvesse esperança para nós no mundo. Essa será a nossa vida a partir de agora para sempre? Pensei enquanto caminhava com meu irmão no colo. O mundo é cruel e eu posso provar isso facilmente. Não aguentava mais. Após ser expulsa do restaurante, continuei caminhando com Ravi no colo, até que encontrei uma parede para me apoiar. Eu estava exausta e mal conseguia manter meus olhos abertos. Estava tão cansada que sentia meus pés latejando de dor. Minha barriga estava vazia de novo e eu não sabia como poderia alimentar a mim e ao meu irmãozinho. Ele se apoiou ao meu lado e adormeceu. Enquanto eu olhava as pessoas passando para lá e para cá, comecei a me perguntar se havia feito a coisa certa em fugir da casa dos meus pais. Embora eles fossem pessoas horríveis que colocavam a vida dos filhos em perigo e sequer davam comida para nós, ainda assim eu e Ravi pelo menos tínhamos um teto para morar. E agora, sem eles, estávamos completamente desamparados. Adormeci pensando nisso, com medo do que o futuro nos reservava. A única coisa que eu tinha certeza era que precisava proteger meu irmãozinho e garantir que ele tivesse o que comer e um lugar para dormir. Depois de um tempo, acordei com alguém cutucando meu ombro e me chamando. Abri os olhos com dificuldade e vi uma mulher ao meu lado. Fiquei com medo do que poderia ser, mas ela começou a me perguntar sobre a minha vida e a do meu irmão. Ravi também acordou com o barulho. Oi, menina. Você está bem? A mulher me perguntou com gentileza. Sim, senhora. Respondi ainda meio sonolenta. Vocês estão com fome? Ela perguntou olhando para mim. Sim, senhora. Eu respondi baixinho. E onde vocês estão morando? Ela perguntou de novo. Não estamos morando em lugar nenhum, eu disse, envergonhada. A mulher se abaixou na altura de Ravi e começou a acariciar a cabeça dele. Vocês estão sozinhos? Ela perguntou, com uma expressão preocupada. Sim, senhora. Respondi com tristeza. Então a mulher explicou que havia muitos jovens sem um lar e sem ter o que comer naquela região, e que ela e um grupo de pessoas estavam acolhendo esses jovens e ajudando dentro do possível a reconstruir suas vidas. Mas eu não sei se posso ajudar vocês, ela disse com preocupação. Nós já estamos com muitas crianças e jovens. Arregalei os olhos e a interrompi pedindo ajuda para mim e para Ravi. Por favor, senhora, nós precisamos de ajuda. Nós não temos para onde ir e não temos ninguém que possa nos ajudar, eu disse com desespero. A mulher me olhou com muita pena. Calma, calma, tá tudo bem. Vou ajudar você e o seu irmão. Mas já lhe aviso que não é às mil maravilhas. Não temos comida e nem água para tomar banho o tempo inteiro. E cada um tem o seu cantinho no chão para dormir. Ela me explicou preocupada com o que eu ia pensar. Temos muitas pessoas lá, mas damos recursos sempre que podemos.
ela concluiu. Não tem problema nenhum. Já está mais que ótimo, eu e meu irmão nem temos onde ficar. Muito obrigada mesmo. Respondi quase chorando. Senti um alívio enorme no meu peito. Finalmente, eu e Ravi íamos ter um lugar para viver. Chegamos lá e depois de alguns minutos já recebemos pão e água. Eu e Ravi comemos em um instante e logo sentimos um alívio em nossos estômagos. Era triste ver a situação daquele lugar, mas fui e sou eternamente grata àquela mulher e às pessoas que nos ajudaram. Mas de fato, era um cenário triste. Meninos e meninas chorando, com frio, sujas, com vestes velhas e aparências abatidas. Nós dormíamos praticamente um do lado do outro no chão. Cada um tinha o seu paninho para forrar no chão e dormir. Eu estava muito aliviada e fiquei feliz quando vi que o meu irmãozinho também estava mais calmo. Meu nome é Mei Li e eu só tinha 9 anos quando tudo isso aconteceu. Meus pais estavam correndo em direção à fronteira no meio de uma multidão. Meu pai estava me levando no colo, enquanto minha mãe levava o meu irmão, o Liang Li, que só tinha 3 anos. Não estava acontecendo uma guerra, mas parecia isso. Éramos uma família chinesa. Morávamos em uma comunidade bastante simples, isolados da cidade grande. Meu pai era um bom homem. Ele se esforçava trabalhando como o faz-tudo da região, tudo para conseguir dinheiro para sustentar minha família. Minha mãe também fazia a parte dela, e desde cedo me ensinou a fazer minha parte. Todos os dias pela manhã nós saímos cedo de casa para coletar os lixos recicláveis da região. Depois disso, nós íamos vender tudo. Minha mãe me ensinou a fazer de tudo: comida, lavar roupas no riozinho e limpar o nosso pequeno barraco, que humildemente chamávamos de casa. Depois que Liang Li nasceu, recebi uma tarefa extra: cuidar dele. Sempre cuidei do Liang. Ele se comportava bem, mas às vezes era um bebê chorão. A gente acabava brigando algumas vezes. Tinha uma escolinha bem simples por ali, que os próprios moradores montaram, mas se tivesse 40 alunos ali era muito, não porque tinham poucos meninos e meninas por ali, mas sim porque a maior parte dos pais não mandavam os filhos para a escola. Mas o ensino era bem limitado, na verdade. Resumidamente, eles só nos alfabetizavam, e era no máximo 2 horas de aula e 3 dias na semana. Felizmente, aprendi a ler e escrever. Eu era capaz de suportar aquela vida. Mas nosso problema, que antes era só a miséria, se tornou dezenas de vezes pior quando algumas gangues tomaram conta daquela região. Foi aí que a bagunça começou. Não é como se tivéssemos a opção de morar em outro lugar. Como faríamos isso afogados na pobreza? A comunidade se tornou cada vez mais violenta, até que certo dia, minha vida se tornou um pesadelo. Meu pai chegou correndo e desesperado em casa, dizendo que nós tínhamos que sair de lá naquele momento. Minha mãe não entendeu nada, e muito menos eu. Mas ela não precisou perguntar nada, pois logo ouvimos os gritos e barulhos vindos de fora. Para resumir a gravidade da situação, meu pai explicou que todas as gangues da região estavam em conflito e tudo aquilo ia virar uma bagunça, pois certamente as autoridades iam intervir. Foi muito estranho. Meus pais deixaram todo o pouco que tínhamos para trás. Meu pai me pegou no colo, minha mãe pegou o Liang e nós começamos a correr na mesma direção que a multidão estava correndo. A única coisa que minha mãe conseguiu levar foi uma bolsa velha, que ela encheu com toda a comida que conseguiu. Até aquele dia eu não fazia a mínima ideia do que era uma fronteira, mas ouvi meu pai dizendo para minha mãe que logo à nossa frente estava a fronteira para a Índia. Não morávamos muito longe dessa fronteira. Eu nunca tinha visto tanta gente ao mesmo tempo antes. Estava uma bagunça e os barulhos de disparos estavam ficando cada vez mais altos. Mas na entrada para a fronteira, alguns guardas estavam barrando a entrada. Algumas pessoas passavam e seguiam, outras ficavam para trás. Meus pais queriam passar para o outro lado da fronteira também. Só queríamos fugir daquele caos. Mas a confusão aumentou ainda mais. Alguns disparos passaram a atingir pessoas e nesse momento comecei a chorar. Cobri o meu rosto no ombro do meu pai e olhei para o lado. Meu irmão também estava chorando muito, até mesmo minha mãe. Desesperado, meu pai tomou a linha de frente, começou a empurrar todos que estavam à nossa frente e, finalmente, chegamos na entrada da fronteira. Mas continuavam barrando a entrada das pessoas. Não sei de onde, mas de repente surgiu um homem armado no meio da multidão que começou a disparar para todos os lados. Logo, os guardas começaram a disparar também, e tudo ficou ainda pior. Meu pai foi um herói para a minha família.
Ele me colocou no chão, segurou o revólver de um dos homens que estava bloqueando a passagem, o empurrou e ordenou que minha mãe seguisse em frente. Minha mãe chorou muito, mas não tinha opções. Ela pegou a minha mão e seguiu em frente correndo com a multidão na fronteira. Mas logo outros homens armados apareceram em nossa frente. Algumas pessoas seguiram o caminho reto e foram atingidas pelos disparos, enquanto outras contornavam o caminho para seguir adiante. Minha mãe foi uma das que contornou o caminho. No entanto, ela começou a caminhar lentamente por algum motivo. Eu, desesperada e chorando, olhei para a minha mãe e disse: "Vamos, mamãe, não podemos parar agora." Mas minha mãe colocou o Liang no chão, se abaixou e colocou suas mãos em sua perna. Foi então que vi que minha mãe tinha sido atingida por um disparo. Chorei ainda mais enquanto repetia as palavras "mãe". Liang era muito novo, ele não estava entendendo nada e tudo o que conseguia fazer era chorar. Com o resto de suas forças, minha mãe tirou a bolsa de comida de seu braço, colocou no meu braço e disse para eu seguir em frente e cuidar do Liang. "Segure isso, Mei. Cuide do seu irmão. Lembre-se de tudo o que eu lhe ensinei." Minha mãe me disse, transpirando de tanta dor. Fiquei desesperada, não queria deixá-la lá, e eu não sabia o que fazer depois que fugisse. Pedi para ela vir com a gente, mas ela apenas disse: "Eu amo vocês, meus queridos. Fiquem bem." Aquela foi a última vez que ouvi a voz da minha mãe. Tudo isso aconteceu muito rápido, em fração de segundos, pois o caos estava ficando cada vez pior. Coloquei o Liang em minhas costas e, chorando muito, segui correndo para onde a multidão estava indo. Nem tive tempo de olhar para trás para tentar ver os meus pais pela última vez. Após correr por um longo tempo, o som dos disparos finalmente desapareceu. A multidão ainda caminhava, seguindo o caminho da fronteira até a Índia. Algumas pessoas ficaram para trás na caminhada, incapazes de continuar andando, enquanto a maioria continuava avançando. Meu irmãozinho e eu também ficamos para trás. Nós caminhamos por mais algum tempo até que o céu começou a escurecer. Foi então que avistei algumas cabanas, onde pessoas abrigadas se encontravam. Aquelas pessoas eram as que tinham avançado mais rapidamente. A multidão com a qual eu caminhava se aproximou delas, e fui junto. Havia muita gente ali, muita gente mesmo. Eu não sabia o que fazer, não conhecia ninguém. Estava muito frio ali fora, mas ninguém ofereceu abrigo para mim e meu irmão. Liang começou a me perguntar chorando o que tinha acontecido com nossos pais. "Mei, cadê o papai e a mamãe?" Ele me perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Era como se ele já soubesse a resposta. "Eu não sei, Liang", respondi, e em seguida comecei a chorar também. Eu era só uma menina de 9 anos que tinha acabado de perder os pais com a responsabilidade de cuidar do meu irmão, já que eu era sua única família. E por falar em família, não fazia ideia de onde poderia ter algum parente, nem sabia se eu tinha parentes vivos. Durante toda a minha vida, foram apenas eu, meus pais e meu irmãozinho. Meu irmão reclamou de fome. Estava tão ansiosa, confusa e triste que eu até esqueci que minha barriga também estava roncando sem parar. Peguei a bolsa que a mamãe tinha me dado e peguei alguma comida pra gente, mas sabia que aquilo tinha que durar por bastante tempo. Minha mãe me pediu para lembrar de seus ensinamentos, então fui cautelosa com a quantidade de comida. "Mas só isso? Quero mais, Mei. Tô com fome." Liang disse querendo mais comida. Expliquei para ele que não poderíamos comer tudo de uma vez, mas o Liang começou a teimar comigo. Evitei ficar nervosa e apenas tive paciência até ele se calar sozinho. Enquanto eu comia, fiquei pensando em como sairíamos daquela situação. Como seria no dia seguinte? As pessoas iam voltar para a China ou seguir a fronteira? O caminho era muito, muito longe, porém, em contrapartida, não podíamos simplesmente voltar de onde viemos. Não sabíamos como estava a região, se ainda havia perigo. Ninguém ia querer se arriscar. Decidi que ia seguir as pessoas que avançassem. Quando Liang terminou de comer, ele deitou no meu colo e adormeceu rapidinho. Eu estava com muito frio e dava para ver que ele também estava. Algumas pessoas estavam em barracas, mas a maioria estava como nós, sem nada, passando frio. Não demorou muito para eu conseguir dormir. No dia seguinte, acordei com alguns gritos e com o som daquela multidão. Abri meus olhos e vi que tudo estava muito movimentado. As pessoas estavam correndo em uma direção específica. E então, quando vi para onde eles estavam indo, havia alguns caminhões parados e seus respectivos motoristas estavam do lado de fora gritando alguma coisa.
Levantei e dei alguns passos para frente para ouvir melhor. Quando ouvi um dos homens gritar, mulheres e crianças, rapidamente sacudi o meu irmão para acordá-lo. Pedi para ele subir nas minhas costas, peguei a sacola de comida e corri naquela direção. Não fazia ideia para onde eles estavam transportando as pessoas naquele momento, mas decidi que tentaria ir junto. Quando me aproximei, consegui entender o que estava acontecendo. Eram alguns dos moradores da comunidade. Eles explicaram que a situação lá ainda estava bem ruim e que era perigoso voltar para lá. Eles iriam cruzar a fronteira para a Índia e transportariam o máximo de pessoas possíveis com ele. Isso era claramente um problema. Só havia alguns caminhões para centenas de pessoas. Eles chamavam apenas mulheres e crianças. Mesmo assim, as pessoas estavam brigando e se empurrando para disputar quem subiria nos caminhões. Eu não podia perder aquela oportunidade. Com muito esforço, consegui passar no meio da multidão. Mas quando eu estava me aproximando de um dos motoristas, um homem segurou meu braço e quase me fez derrubar o Liang. Ei, garota, me deixe ir no seu lugar. Perdi toda a minha família. Não tenho mais nada, somente a minha vida. Ele disse apertando o meu braço. Tentei me soltar, mas ele era muito mais forte do que eu. Por favor, me solte! Tenho que cuidar do meu irmão! Respondi desesperada. Eu não conseguia me soltar, e ele continuou me puxando. Meu maior medo naquele momento era perder as últimas vagas. Pensei que isso aconteceria, mas o motorista viu, se aproximou de mim e me ajudou. Solte ela, vamos rapaz, disse o motorista enquanto me livrava das mãos daquele homem. Em seguida, ele colocou eu e meu irmãozinho no caminhão que estava muito apertado. Em seguida, ele fechou as portas. No caminhão onde nós estávamos, só havia crianças. Todas estavam assustadas. A maioria estava chorando e com medo. A minha situação e a de Liang não era diferente. Depois de alguns minutos, o caminhão começou a andar. Parando para pensar, me dá arrepios só de pensar que caminhei nessa fronteira. Afinal, era a fronteira entre dois países com exércitos poderosos que poderiam entrar em conflito a qualquer momento devido à nossa presença ali. Sou muito grata por nada ter nos acontecido durante todo esse tempo. Não faço a mínima ideia de quantas horas ou dias ficamos dentro desse caminhão, mas durante a viagem fizemos algumas paradas. No decorrer do caminho, é claro que tínhamos tido fome. Logo na primeira vez que peguei a sacola de comida, notei que várias crianças ficaram me olhando com vontade. Aquilo partiu meu coração. Logo tomei uma decisão. Mesmo que fosse pouco, eu dividiria com eles, e foi exatamente o que fiz. Em contrapartida, a comida se foi muito rápido e eu não fazia ideia do que fazer a respeito. Não acreditei quando vi que estávamos na Índia. Realmente não sei como conseguimos cruzar essa fronteira sem ter problemas. Talvez tenha sido por conta da situação em que estávamos, mas ainda bem que deu certo. Os caminhões pararam em algum lugar que eu não fazia ideia de onde era. As pessoas começaram a descer do caminhão e a se espalharem por todas as partes. Ninguém tinha para onde ir. Fiquei desesperada, pois pela primeira vez ia realmente ser apenas eu e meu irmão. Não estava preparada para isso, muito menos estando em outro país. Eu sequer sabia falar a língua deles. Meu irmão também estava com medo. May, onde a gente tá? Ele perguntou assustado olhando ao redor. Não sei, Liang, vamos andando. Eu disse colocando ele nas minhas costas e começando a andar aleatoriamente. A região em que estávamos andando também era muito pobre. Na verdade, era ainda pior que o lugar em que morávamos. Quanto mais eu andava, mais ficava desesperada e agoniada de ver a situação em que aquelas pessoas viviam. Havia lixo em todos os lados, pessoas caídas no chão com fome e chorando. Na verdade, estava acostumada a ver muita gente, pois meu país natal era muito populoso. Mas acho que nunca tinha visto tantas pessoas juntas em condições precárias como vi ao chegar naquele lugar da Índia. Depois que andei por mais alguns minutos, meu irmão disse que estava com fome novamente. O problema era que não tinha quase nada dentro da bolsa de comida que minha mãe tinha me dado, mas já estávamos sem comer há muito tempo. Sendo assim, parei de andar, coloquei o meu irmão no chão e peguei um pão chinês para nós comermos. Em seguida, fiz o movimento para fechar a bolsa, mas fui surpreendida por um homem que passou correndo do meu lado, pegou a minha bolsa e saiu correndo. Olhei assustada e surpreendida. Nem tive tempo de revidar, e mesmo que eu tivesse tido tempo, não poderia fazer nada para evitar. Ei,
Por favor, isso é meu! Gritei em chinês, mas o homem sequer olhou para trás. Vi algumas pessoas bloqueando aquele homem e pensei que eles estavam me ajudando a recuperar minha bolsa. Mas ao invés disso, eles começaram a brigar disputando quem ficaria com a comida. Fiquei com muito medo e Liang começou a chorar. E então apenas peguei a mão dele e corri com medo. A única coisa que sobrou foi o pão chinês que eu tinha tirado da bolsa, mas aquilo não ia saciar nada a nossa fome. Reparti e dei o maior pedaço para Liang. Mas foi como eu disse, continuamos com muita fome e sede. Mei, quero água, quero água. Meu irmão repetiu inúmeras vezes e eu não sabia o que fazer. Fiz a única coisa que estava ao meu alcance naquele momento. Comecei a pedir comida e água nos comércios na rua enquanto carregava meu irmão nas costas. Tentei fazer sinais e produzir algumas palavras em chinês, já que eu não falava a língua deles. Mas fui recebida com agressividade nos 4 comércios diferentes que tentei pedir. Não fazia a mínima ideia de qual era a resposta deles, mas tinha certeza que eles estavam nos xingando. Passei a pedir água para a multidão de pessoas que passavam na rua, mas eles sequer paravam para me ouvir. Eu não aguentava mais andar e nem carregar o meu irmão. Estava muito cansada. Meu irmão começou a reclamar sem parar no meu ouvido, dizendo: Mei, tô com fome, quero comer. Embora ele reclamasse de fome e sede, eu não tinha o que fazer. Encostei em uma parede e me sentei exausta. Em seguida, comecei a chorar com Liang. Só chegamos aqui há algumas horas e estamos passando por isso? A gente já era. Pensei comigo mesma enquanto chorava. Me assustei quando olhei para o Liang e ele estava quase desacordado. Comecei a sacudir o meu irmão, mas ele não me respondia. Fiquei desesperada. Começaram a sair ainda mais lágrimas dos meus olhos. Realmente achei que eu ia perder o meu irmão. Mas uma pessoa apareceu atrás de mim e, sem dizer nada, apenas colocou uma garrafa de água na boca de meu irmão e lhe deu um pedaço de pão para comer. Em seguida, essa mesma pessoa também me deu água e comida. Fiquei sem reação, apenas aproveitei para recuperar minhas energias. Era uma menina, cujo nome eu desconhecia. Vi meu irmão recuperando a consciência e fiquei aliviada. Não sabia falar a língua dela, mas juntei as minhas mãos e curvei minha cabeça algumas vezes, demonstrando estar muito agradecida pelo que ela tinha feito. Mas para minha surpresa, aquela moça falou algumas palavras no meu idioma. Você ser chinesa? Ela me perguntou pausadamente, mostrando que não tinha domínio sobre a língua. Para facilitar as coisas, eu só assenti com a cabeça, respondendo sim. Ela sorriu para mim e disse que o nome dela era Aruna. Venham me seguir comigo, Aruna me disse. Demorava um pouco para entender quando ela se comunicava em chinês comigo, mas com algum esforço, eu conseguia entender mais ou menos o que ela estava falando. E então, eu a segui com o meu irmão. Aruna foi um anjo que apareceu em nossas vidas. Ela nos levou para uma espécie de abrigo para jovens e crianças. Quando chegamos lá, ela ficou conversando comigo durante algum tempo. Aruna contou um pouco da sua história. Disse que ela também tinha passado por diversas dificuldades com seu irmão, Ravi, assim como eu estava passando com o Liang. Ela me disse que tinha sido acolhida por aquelas pessoas e depois ficou algumas semanas se recuperando de seu estado crítico. E então, ela passou a ajudar os líderes do grupo social para demonstrar sua gratidão e compaixão pelos demais jovens. Sendo assim, algumas vezes ela saía para procurar jovens que estavam passando pelas mesmas dificuldades que eu e Liang estávamos passando. Aruna também me explicou o porquê de ela saber algumas palavras em chinês. Ela me disse que eu e Liang não fomos as primeiras crianças chinesas a chegarem ali, pelo contrário. Muitos jovens chineses foram acolhidos por eles nas últimas semanas, e como Aruna procurava dar atenção a todos, ela acabou aprendendo a se comunicar um pouco em chinês. Aruna apresentou Liang para o irmãozinho dela, o Ravi. Eles tinham quase a mesma idade, então se deram bem, embora não conseguissem se comunicar. É horrível viver na rua, não é? Fazer suas necessidades na rua, implorar por comida, passar frio e sequer ter um lugar para dormir, disse Aruna, tentando se comunicar em chinês. Ela errou muitas palavras, mas eu consegui entender. Concordei com ela. Aruna realmente sabia o que era sofrer. Com o passar dos dias, nos aproximamos ainda mais. Eu e meu irmão fomos melhorando aos poucos e superando a perda de nossos pais. Mas ainda não era o fim. Eu não sabia o que o futuro nos reservava.
Só não queria que nenhum de nós passasse por qualquer situação parecida novamente. Desde a minha adolescência, eu sonhava em ter uma família feliz depois que estivesse casada. Felizmente, tive a sorte de encontrar uma pessoa que compartilhava o mesmo sonho ainda no ensino médio. Isso foi ótimo, porque o meu primeiro namorado sequer tinha planos de casar. Esse foi o principal motivo de termos terminado o nosso relacionamento. Aos 16 anos, conheci o Wesley e já tinha certeza que ele era o amor da minha vida. Wesley tinha 17 anos quando nos conhecemos. Me casei com ele bem cedo, só tinha 19 anos. Decidimos que assim que tivéssemos em uma situação instável, nós teríamos nosso primeiro filho. Meu nome é Isabela, e com meus 24 anos, na época em que decidimos ter nosso primeiro filho, descobri algo que me destruiu completamente por dentro. Eu era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Também foi um choque para o meu marido, mas para mim foi muito pior. Fiz tratamento para a minha infertilidade durante meses, mas nada resolveu. Eu não podia ter filhos. Fiquei tão mal que precisei passar por tratamento psicológico durante anos. Somente aos 28 anos me recuperei um pouco mais. No entanto, às vezes, eu ficava bem mal. Apesar de tudo, Wesley ficou ao meu lado e foi uma rocha para mim durante todo o processo. Ele também tinha sonhos de ser pai, mas nunca me culpou pela nossa situação. Ele me amou incondicionalmente e me apoiou em cada etapa da minha recuperação. Certo dia, enquanto conversávamos sobre a nossa situação, Wesley sugeriu que poderíamos adotar um bebê. Fiquei um pouco surpresa com a sugestão, pois quando descobrimos sobre a minha infertilidade, Wesley disse que íamos lutar até conseguirmos resolver esse problema e reforçou que tinha fé que um dia me veria gerando seu filho. Mas fiquei feliz e comecei a pensar nessa possibilidade. Mesmo assim, foi difícil no começo, porque eu ainda estava lidando com a minha infertilidade e demorou um pouco para cair a ficha de que realmente não havia solução para o meu problema. No entanto, a ideia de ter uma família e ser mãe era algo que sempre esteve presente em minha vida, e decidi que não ia deixar que minha infertilidade tirasse esse sonho de mim. Então, nós decidimos ir a um orfanato para ver como era o processo de adoção, pois não sabíamos qual era o procedimento. Quando chegamos lá, a assistente social do orfanato nos explicou tudo o que precisávamos saber sobre todo o processo de adoção, e ela nos explicou. Ficamos um pouco chocados com a quantidade de jovens que precisavam de uma família amorosa. Era muito triste ver a situação deles. Quando perguntamos sobre a possibilidade de adotar uma criança imediatamente, a assistente social nos explicou que existia uma lista de espera e que tínhamos que passar por algumas etapas antes de adotar uma criança. Confesso que fiquei bem desanimada quando a mulher disse que teríamos que aguardar alguns meses. Certo dia, decidi visitar a minha mãe, Isadora, para ajudá-la com algumas tarefas de casa, já que ela estava doente. Chegando lá, percebi que a casa estava bem suja e desorganizada. Não seria fácil limpar tudo, mas não queria deixar a minha mãe em uma casa suja enquanto ela estava se recuperando. Então, comecei a organizar as coisas, a limpar cada cômodo da casa, a lavar a louça e fazer todas as outras tarefas que precisavam ser feitas. Foi um trabalho exaustivo, mas quando terminei, a casa estava impecável. Me sentei ao lado da minha mãe e começamos a conversar sobre a vida como um todo. Aproveitei esse momento para desabafar um pouco. Foi então que comecei a contar para ela sobre o processo de adoção que eu e Wesley estávamos passando. Mãe, estou tão ansiosa devido à demora para podermos adotar nosso filho. A assistente social disse que ainda temos que esperar mais algum tempo antes de podermos ter um filho em nossos braços. Mas o problema é que já se passaram quase 7 meses e nada. Eu disse tentando desabafar um pouco. Imagino, minha filha. Sei como é difícil esperar por algo que desejamos tanto. Principalmente no caso de vocês, que é um filho. Mas você e Wesley são um casal forte e unido. Tenho certeza que vocês vão conseguir superar essa fase de espera. Minha mãe respondeu. Eu sei, mãe. Só queria que tudo acontecesse mais rápido. Não aguento mais essa ansiedade, está acabando comigo. Eu disse desesperada por dentro. Entendo, mas você precisa ter paciência e precisa se manter bem de saúde para quando seu filho chegar. Tenha certeza de que quando for a hora certa, vocês vão encontrar a criança perfeita para vocês. Minha mãe estava certa, mas a ansiedade era tanta que eu não conseguia me acalmar. Então, decidimos mudar de assunto e falar sobre coisas mais leves.
Conversamos sobre o meu trabalho, sobre os planos da minha mãe para o futuro e sobre outras coisas que nos fizeram rir e esquecer um pouco de tudo isso. Uns dias depois, eu tinha acabado de chegar do trabalho e fui direto para o banheiro tomar um banho. Enquanto estava debaixo do chuveiro, comecei a pensar em todas as coisas que ainda precisávamos fazer para concluir o processo de adoção. Foi então que meu celular tocou. Eu não podia atender naquele momento, então gritei o nome do Wesley e pedi para ele atender para mim. Depois de alguns segundos, percebi que ele estava conversando com alguém e parecia bastante empolgado. O tom de voz dele me chamou a atenção e fiquei curiosa para saber o que estava acontecendo. Quando pedi para que ele me contasse o que estava acontecendo, ele não respondeu. Então, rapidamente, desliguei o chuveiro, me sequei, me vesti e saí do banheiro. Foi então que ele desligou o telefone assim que me viu. Ele me contou que a assistente social havia ligado para ele, perguntando se podíamos fazer uma entrevista com ela no dia seguinte, pois finalmente poderíamos adotar um bebê conforme a descrição que colocamos. Foi por isso que Wesley estava tão empolgado. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Finalmente, depois de tanto tempo de espera, parecia que as coisas estavam finalmente caminhando para a chegada do nosso filho. Wesley, você está falando sério? Nós vamos ter uma entrevista com uma criança amanhã? Perguntei totalmente pasma. Pensei que fosse um sonho. Sim, amor. A assistente social ligou e disse que tem um bebê que pode ser perfeito para nós. Ele respondeu, enquanto dava um sorriso de orelha a orelha. Não posso acreditar. Depois de tanto tempo de espera, o que precisamos fazer para nos preparar para a entrevista? Perguntei. A assistente social disse que a entrevista será amanhã à tarde, então precisamos nos preparar para isso. Precisamos pensar em perguntas para fazer para os profissionais que estarão presentes. Meu marido me respondeu. Perguntas? A única pergunta que tenho é, quando vamos poder adotar esse lindo bebê? Eu disse super empolgada. Nós dois começamos a fazer planos e a nos preparar para a entrevista do dia seguinte. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Estava tão ansiosa que mal consegui dormir direito. Levantei da cama, fiz um café da manhã rápido e comecei a me arrumar para a entrevista. Chegamos ao local da entrevista antes do horário combinado, pois eu estava tão ansiosa que convenci o Wesley a irmos mais cedo. Queria ter certeza de que tudo daria certo e que não perderíamos essa oportunidade única. Assim que chegamos, fomos recebidos pela assistente social e por uma equipe de profissionais que nos explicaram mais uma vez todo o processo de adoção e o que esperavam de nós como pais adotivos. Eu estava muito nervosa durante toda a entrevista, com medo de qualquer coisa dar errado e arruinar nossas chances de finalmente termos um filho. Tentei me manter calma, mas minhas mãos tremiam e minha voz falhava em algumas perguntas. Durante a entrevista, a assistente social nos contou um pouco mais sobre o bebê que estava disponível para a adoção e como ele era. Fiquei apaixonada só pela descrição. Ela perguntou sobre nossas expectativas como pais e como planejávamos lidar com os desafios da adoção. Eu e Wesley respondemos todas as perguntas com sinceridade e do fundo do coração. Lembro de ter dito que queríamos dar amor e carinho ao nosso filho e que estaríamos sempre presentes em todas as etapas da vida dele. Depois de algumas horas de conversa, a entrevista chegou ao fim e eu estava exausta, mas aliviada. A assistente social disse que precisariam de alguns minutos para avaliar nossa entrevista e que retornariam para falar conosco assim que tivessem uma resposta. Ficamos torcendo e esperando por essa resposta, com o coração na mão. Demorou uns 20 a 25 minutos, mas parecia mais uma eternidade. Mas enquanto esperávamos, tivemos a oportunidade de olhar o lindo bebê que estávamos prestes a adotar. Meu coração bateu mais forte quando o olhei. Tão pequeno, tinha apenas 2 meses de idade. Finalmente, depois de alguns minutos, recebemos a notícia tão esperada. Fomos aprovados como pais adotivos do lindo bebê que conhecemos na entrevista. Quando a assistente social nos informou que havíamos sido aprovados para adotar o bebê, pulei de alegria e gritei de felicidade. Wesley ficou com os olhos marejados e me abraçou com força. A assistente social nos levou para uma sala para assinar os papéis finais de adoção. Estávamos ansiosos para começar a nossa jornada como pais. Quando eu ia pegar a caneta para assinar, uma mulher entrou na sala e chamou a assistente social para conversar pessoalmente. A assistente social pediu para nós esperarmos e saiu da sala com a outra mulher. Nós esperamos por alguns minutos, mas pareceram horas.
Eu estava começando a ficar preocupada e nervosa. Wesley tentava me acalmar, dizendo que tudo estava bem e que não deveríamos nos preocupar. Mas eu não conseguia evitar a sensação de que algo estava errado. Finalmente, a assistente social voltou para a sala com uma expressão triste no rosto. Ela nos explicou que aquele bebê não poderia ser adotado ainda, pois ainda estava passando por alguns processos burocráticos e não havia previsão de quando ele estaria disponível para a adoção. Me sentia arrasada. Tudo parecia ter sido tirado de nós muito repentinamente. Olhei para Wesley e vi a tristeza em seus olhos também. Quase que instantaneamente, comecei a derramar lágrimas dos meus olhos. Wesley colocou o braço em volta dos meus ombros e me abraçou carinhosamente. Me senti segura em seus braços e comecei a me acalmar um pouco. Calma, amor. Vamos encontrar outro bebê para adotar. Não podemos desistir agora. Ele disse, me tranquilizando. Mas eu já tinha me apegado tanto a esse bebê. É difícil deixar ele ir. Eu disse. Entendo como se sente, mas infelizmente, esses processos burocráticos podem levar mais tempo do que gostaríamos. A assistente social disse, tentando justificar. Mas ela nos tranquilizou, dizendo que ainda havia muitas outras crianças que precisavam de um lar amoroso. Ela nos incentivou a não desistir e a continuar nossa jornada de adoção. Nós concordamos com ela e prometemos que continuaríamos buscando um bebê para chamar de nosso. Vocês podem esperar um pouco mais ou preferem começar a procurar outro bebê? Ela perguntou. Nós vamos esperar. Não queremos desistir dele tão facilmente. Meu marido respondeu. Sim, vamos esperar. Mas quanto tempo isso pode levar? Eu perguntei para a assistente social. Não podemos garantir um prazo exato, mas podemos manter vocês informados sobre o progresso do processo. Ela respondeu. Ótimo. Agradecemos a sua ajuda. Vamos esperar então. Meu marido disse a ela. Sim, vamos esperar. Obrigada por tudo. Agradeci, já me levantando da cadeira. E então saímos da sala dela. Mas antes de irmos embora, meu marido pediu para eu aguardar um pouco, pois ele ia ao banheiro. E então, me sentei e fiquei esperando por ele. Foi então que resolvi me levantar para observar de longe as crianças que estavam no pátio do orfanato. Sorri quando vi as diferentes personalidades delas. Me senti ainda mais ansiosa. Eu estava olhando ao redor do pátio, mas meus olhos se fixaram em uma menina e um menino asiáticos. Eles pareciam ser irmãos. O que me chamou a atenção neles foi o jeito tímido e a expressão abatida que eles tinham no rosto. Olhei para o lado do casal de irmãos e notei que também tinha um garotinho que aparentava ter 4 ou 5 anos. Eles estavam juntos e tinham o mesmo rosto abatido. Fiquei olhando durante mais alguns minutos, mas de repente fui interrompida por alguém que apareceu atrás de mim. A senhora poderia me dar licença, por favor? Perguntou a menina que estava atrás de mim. Olhei assustada e respondi. Me desculpe, não tinha percebido que eu estava no caminho. A menina sorriu e respondeu. Não tem problema. Depois disso, saiu andando em direção ao casal de irmãos e do garotinho que estava junto. A menina que apareceu atrás de mim parecia ser a mais velha dentre os 4, mas achei muito estranho o sotaque dela. Era como se ela não soubesse falar direito. Tive que fazer um esforço para entender o que ela estava falando. Curiosa, aproveitei que havia uma funcionária por perto e perguntei sobre aquelas 4 crianças. Ela me explicou a situação delas e eu me surpreendi com a história triste que ela me contou. A funcionária do orfanato resumiu a história deles. Eram 2 casais de irmãos, 2 eram chineses e 2 eram indianos. Ela me contou que eles passaram por situações horríveis. O casal de irmãos indianos vivia na absoluta miséria. Tinham pais desprezíveis que os colocavam em situação de risco diariamente e tiveram que comer lixo e tomar água suja para sobreviver. Enquanto o casal de irmãos chineses também vivia na pobreza, perderam os pais devido a uma espécie de guerra que aconteceu na região em que moravam. Tiveram que cruzar a fronteira para a Índia e também passaram frio e fome. Ela concluiu dizendo que depois de algum tempo em um abrigo temporário na Índia, com a ajuda de uma moça que gostava muito da menina indiana mais velha, os 4 foram transferidos para um orfanato no Brasil, que era justamente o orfanato onde eu estava naquele momento. Felizmente, esse orfanato e mais alguns espalhados pelo mundo estavam ajudando a acolher alguns jovens que estavam sofrendo naquela região. Assim que a funcionária do orfanato terminou de contar a história daqueles 4,
Fiquei comovida, emocionada e com muita dó deles. Foi uma história tão triste e chocante que eu não conseguia imaginar o quanto aqueles pequenos já tinham sofrido. Foi então que Wesley, meu marido, chegou e perguntou onde eu estava, pois ele ficou me procurando. Eu estava em transe, então acabei o ignorando completamente e pedi para ele esperar um pouco. Senti que aqueles 4 irmãos precisavam da minha ajuda. Então perguntei à funcionária se eu poderia ir falar com as crianças. Ela permitiu, mas reforçou que elas não entendiam muito bem o português. Apenas a indiana mais velha conseguia compreender um pouco melhor. Agradeci à funcionária e caminhei em direção às crianças. Quando me aproximei, vi que eles estavam sentados no chão, brincando com algumas pedrinhas e se divertindo entre si. Me abaixei e comecei a falar com eles em um tom suave e gentil. Eles me olharam com curiosidade e com um pouco de medo. Com certeza, eles devem ter sofrido muito. Isso deve ter os deixado um pouco traumatizados. Perguntei seus nomes e tentei conversar sobre coisas simples, como suas brincadeiras favoritas, mas os 3 apenas me olharam com caras confusas. Mas a menina indiana me compreendia. Ela conversou comigo. Olá, meu nome é Aruna e tenho 12 anos. Ela disse pausadamente, como se estivesse pensando nas palavras. Ela apontou para o garoto que estava ao lado dela e disse: Esse é o Ravi, meu irmão. Ele tem 4 anos. Depois ela apontou para a outra menina e disse: Essa é a Mei Li. Ela é chinesa e tem 9 anos. Por último, ela apontou para o outro garoto asiático e disse: Esse é o Liang Li, ele só tem 3 anos. Eu sorri para ela e a agradeci pelas apresentações. Também me apresentei e Aruna disse: Muito prazer. Fiquei conversando algumas coisinhas simples com ela. A Aruna foi traduzindo as palavras que ela entendia para o chinês e para o indiano, e assim, consegui manter algum contato com todos eles. Fiquei impressionada com a inteligência e maturidade da Aruna. Mesmo vivendo nas ruas com tamanha dificuldade, ela aprendeu a se comunicar com o básico em 2 línguas diferentes, além da sua nativa. Eu a elogiei por isso e ela sorriu. Fiquei conversando com as crianças por um tempo, sentindo uma conexão crescente com elas. Me senti muito tocada pela história delas e pensei que precisava ajudá-las de alguma forma. Foi quando a ideia de adotá-las surgiu em minha mente. Eu não podia ter filhos e sempre senti um vazio em minha vida por isso, mas aquele curto momento que tive com aqueles 4 pequenos já foi o suficiente para preencher grande parte do vazio que eu estava sentindo. Agora eu via uma chance de preencher esse vazio para sempre, ajudando esses 4 que precisavam de um lar. Olhei para eles e parecia que eles tinham gostado de mim, mesmo sem entender muito bem a minha língua. Aquilo me deixou muito feliz. Me despedi das crianças e fui até meu marido, Wesley, que estava esperando do lado de fora. O chamei para conversar e contei a ele sobre a história dos 4 irmãos e como eu sentia que precisávamos ajudá-los. Sugeri que nós os adotássemos. Fiquei com receio da resposta dele. Wesley arregalou os olhos e reagiu surpreso. Ele levou um tempo para processar a ideia e disse que nós não poderíamos fazer isso, pois se um estava difícil, 4 seria ainda mais. Amor, a gente sempre quis um bebê, e você sabe que vai ser ainda mais difícil adotar 4. Ele respondeu: Eu sei, amor, mas aquelas crianças, você precisa conhecê-las, por favor. Vamos dar uma chance para eles. Eu disse, quase implorando. Mas Isabela... Ele tentou falar alguma coisa, mas eu o interrompi. Só converse com eles primeiro. Eu disse, felizmente conheço meu marido. Não era apenas eu que ficava comovida com as histórias tristes de jovens. Depois de conversar um pouco com os 4, Wesley aceitou a minha ideia. Após decidirmos adotar as 4 crianças, o processo burocrático começou. Como dessa vez eram 4 pequenos, e não apenas um, ficou um pouco mais complicado, mas conseguimos comprovar que tínhamos condições financeiras e psicológicas para cuidar de todos eles. Apesar de ser um processo cansativo e demorado, nós estávamos decididos a adotar os 4. Mais tarde, Aruna me contou que depois que eles souberam que poderiam ser adotados por mim e por Wesley, aquele era o assunto diário deles. Os mais novos eram muito ansiosos e queriam que tudo acontecesse logo. E, finalmente, após algumas semanas, recebemos a notícia de que a nossa adoção tinha sido aprovada. Dessa vez deu tudo certo mesmo.
Me lembro daquele dia como se fosse ontem. Estávamos todos reunidos na sala, eu, Wesley e as crianças. Quando recebemos a notícia, foi uma explosão de emoções. Todos ali dentro ficaram muito alegres, como uma família de verdade. Isso me emociona muito até hoje. Fiquei imaginando o sentimento de cada um deles. Após passar por tudo isso, eles finalmente venceram. Vi lágrimas caírem do rosto das mais velhas naquela sala. Eu ia garantir que eles tivessem uma vida completamente diferente. Eu e Wesley estávamos preparados para investir tudo neles. Inclusive, precisávamos de um tradutor urgentemente. Aruna, Ravi, Mei Li e Liang Li sofreram muito, como pudemos observar nas primeiras partes dessa história. Mas felizmente eles receberam uma nova oportunidade para reconstruir suas vidas. O que você achou dessa história emocionante de superação? Responda nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.